Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD. Nós estamos na série Enraizados, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo e a ação desse Espírito Santo sobre a nossa vida, como discípulos de Jesus. Aula passada, pastor Edmilson falou um pouquinho sobre a ação de Jesus no Antigo e no Novo Testamento e a forma como o Espírito Santo agia naquele momento. E hoje eu quero trazer um tema pensando no fruto do Espírito Santo. E dentro daquilo que nós vamos vivenciar hoje, do nosso bate-papo também, olhando para de que forma que esse fruto do Espírito gera em nós obras, gera em nós a necessidade de a gente poder entender qual é o nosso papel como discípulos de Jesus. Você está preparado aí na sua casa? Talvez você está no seu computador, no seu celular, na televisão. Você pode interagir com a gente, manda mensagem no chat, tem pessoas que vão estar ali para responder você. E se você também não faz parte ainda do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, na descrição do vídeo aí você vai poder entrar, clicar no link para poder fazer parte desse grupo também, interagir junto com a gente, tá bom? Então aumenta a expectativa, anota, abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia de papel se você não tem aí, talvez você pode usar também no seu celular, mas hoje é o tempo para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo hoje, pensando nas nossas vidas. O tema hoje, da aula de hoje, é chamados para frutificar. Você foi chamado para frutificar? Você foi chamado para ser frutífero? Quais são os frutos que você dá? De que maneira que a sua vida hoje, através da mudança, do impacto que Deus fez na sua vida e aquilo que o Espírito Santo já transformou na sua vida, o que isso tem gerado nas vidas das pessoas que estão ao redor? Então, em cima desse bate-papo, queridos, eu queria ler o texto de João, capítulo 15, versículo 5, onde diz: Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quis trazer esse texto inicial porque ele dá um direcionamento muito claro, né? Eu sou a videira, ele é a videira e vocês são o ramo. E se alguém permanecer em mim, então se alguém estiver em mim, se alguém caminhar comigo, se alguém obedecer os meus mandamentos, se alguém de fato entender que o Espírito Santo tem uma obra para fazer através da vida ali, você vai dar muito fruto. Então, existe um direcionamento, nós não damos fruto de qualquer maneira. Uma árvore não vai dar fruto simplesmente porque ela é uma árvore, porque ela tem raízes, porque ela tem fundamentos, porque ela tem um direcionamento, um propósito pelo qual ela foi criada. E em cima disso, eu e você, como discípulos de Jesus, nós também temos um direcionamento. Se nós queremos fazer algo, nós precisamos permanecer nele. É dessa maneira. Quais são os frutos que você tem produzido? Se você pudesse, talvez, compartilhar aí no chat, quais frutos você tem de alguma maneira, colocado diante da tua vida, da ação, daquilo que você tem feito e de que maneira que isso tem refletido na sua vida? Quais frutos? Quando nós olhamos para a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós precisamos perceber que essa ação ela transforma o nosso caráter, transforma quem nós somos. Quando você conheceu a Cristo, quando você entregou a sua vida a Cristo, você deu espaço para que o Espírito Santo pudesse, de alguma maneira, movimentar na sua vida algumas mudanças, algumas transformações. O que faz referência ao caráter do discípulo é um fruto que se manifesta no ser de todo aquele que se propõe a seguir a Cristo. E este é o fruto do Espírito. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Deixa ela aberta aí. Gálatas, capítulo 5. Eu queria ler os dois versos ali, 22 e 23, onde fala: Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não a lei. Paulo ele enfatiza, né, onde o Espírito Santo reina, a lei não tem domínio. Quando o Espírito Santo de Deus chega na vida da pessoa, a lei ela não predomina mais. É o Espírito Santo que faz a mudança, que faz a obra, que faz o trabalho. E quando nós vemos essa referência do Espírito Santo sobre a nossa vida, que transforma o nosso caráter, é a mudança de vida.
É aquele que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu pensava, eu não penso mais. É a mudança. É a mudança. Agora aí com a sua Bíblia aberta, olha para esses frutos, né? Eu costumo dizer, talvez você já escutou por algumas vezes já essa ilustração, o fruto do Espírito é como se fosse uma mimosa, né? Uma polcã, enfim, a fruta que você entender que tem gomos dentro, né? E cada gomo é esse fruto, né? Amor, alegria, paz. Então, olha para a sua Bíblia aí agora nesse texto, nos versos ali 23, 22 e 23, e desses que estão ali, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, qual desses aqui você precisa ainda desenvolver? Qual desses você precisa buscar mais, dar espaço para que o Espírito Santo possa, na sua vida, agir? Queridos, como discípulos de Jesus, é essa a oportunidade que eu e você nós temos de entender que na nossa caminhada com Cristo, o Espírito Santo ele vem, ele traz transformação. E aonde precisa de alegria, ele vem com tudo. E aonde precisa de paciência, e quem é que não precisa de paciência nos tempos que nós estamos vivendo, queridos, é um desafio. Mas qual desses hoje você precisa falar, Senhor, eu preciso desenvolver mais isso na minha vida? Uma coisa que me chama a atenção quando eu olho para esse texto de Gálatas e quando eu olho para o fruto do Espírito é tentar perceber de fato qual é a relevância desse fruto na caminhada cristã e na caminhada discipular. De fato, qual é a relevância e o quanto de fato isso é importante nós desenvolvemos na nossa caminhada com Cristo para que nós possamos ser discípulos de Jesus. Você consegue entender isso? Coloca aí no chat aí, você consegue, na sua percepção, qual é a relevância, ou qual é a necessidade do fruto do Espírito na vida e na prática de um discípulo de Jesus. Você acha isso relevante? Nós precisamos ter em mente, queridos. Essa semana, no pequeno grupo, a gente estava compartilhando um pouquinho sobre mudança de atitude, mudança de vida, e uma pessoa me perguntou, ele falou, Tiago, você acha possível o Espírito Santo reinar na nossa vida e nós permanecemos a mesma pessoa? E eu pude responder de uma forma muito clara, abrindo esse texto, né, do fruto do Espírito, né, em Gálatas, eu falei, não, eu não acredito. Quando o Espírito Santo vem, quando a gente abre o nosso coração e a gente deixa o Espírito Santo reinar, ele traz total transformação, ele traz mudança. É impossível permanecermos a mesma pessoa. É impossível, queridos. E quando nós olhamos dentro da realidade daquilo que nós fazemos, então o Espírito Santo vem, ele transforma o nosso caráter, o que faz referência aos frutos que o discípulo deve produzir com as suas obras, ações e práticas, são as consequências da sua caminhada obediente à cruz. Então, diante da mudança que o Espírito Santo faz na minha vida, eu como discípulo, eu tenho um reflexo em cima disso. Tem uma consequência natural. É natural essa mudança que ele faz. Então, eu encontro o meu lugar no corpo de Cristo. Você já encontrou o seu lugar no corpo de Cristo? Quando você se depara hoje diante da igreja de Jesus, você já encontrou o seu lugar dentro do propósito ao qual ele te criou? Queridos, a IBB é uma igreja muito abençoada. Nós falamos muito aqui para todos aqueles que chegam que nós não queremos crentes da cadeira azul. No caso agora que nós estamos vivendo mais online, nós não queremos a igreja do YouTube, a igreja do Zoom. Isso é algo pontual. Quando a gente vem aqui à igreja, a gente participa de cultos, de eventos, é algo pontual para que nós possamos sair, para que a gente possa se desconectar e fazer a diferença. E refletir aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida. Eu fui transformado e com tudo isso que ele transformou na minha vida tem um reflexo. Eu creio que o maior desafio para nós hoje, como discípulos de Jesus, é a gente poder encontrar o nosso lugar dentro do reino. Qual é a nossa função, o nosso direcionamento, a forma como eu e você nós fomos designados para fazer a diferença, comissionados. E tudo isso é a ação do Espírito Santo mudando, de fato, o nosso caráter. Eu queria, dentro desse bate-papo, conversar sobre três direcionamentos. Primeiro é a questão do caráter do discípulo mesmo.
Qual é essa mudança que o Espírito Santo faz? A transformação que o Espírito Santo faz. A segunda são as obras, a missão do discípulo. E diante dessa mudança e diante dessa ação do Espírito Santo, eu e você, nós temos uma missão. Que missão é essa? E o terceiro é o chamado ministerial. Muitos, de alguma maneira, já foram chamados ministerialmente falando, tem um chamado específico, mas independente disso, todos nós fomos chamados por Jesus a termos uma ação na caminhada discipular. Ok? O fruto do Espírito, o caráter do discípulo. Uma das funções principais do Espírito Santo é repartir conosco a santidade de Deus, o que ele faz desenvolvendo em nós um caráter semelhante ao de Cristo, um caráter marcado pelo fruto do Espírito. Queridos, quando nós olhamos para essa mudança de caráter, quando nós olhamos para essa mudança na forma de pensar, não é uma mudança onde eu simplesmente eu dou um giro de 360, onde eu giro, eu tenho uma experiência, mas eu caio no mesmo lugar. Mas é uma mudança de 180 graus, onde eu estava indo para lá e agora eu estou indo para cá. É uma mudança total. Então o Espírito Santo ele vem e ele traz essa transformação, essa mudança, esse giro de 180 graus. Então aquilo que eu tinha como estilo de vida, a minha forma de agir, os meus objetivos, meus alvos estabelecidos mudaram completamente. Eu conheci a Cristo, agora compartilhando um pouco da minha história, eu conheci a Cristo com 18 para 19 anos. A minha mentalidade de 18, um jovem de 18, 19 anos, era uma. Quando eu conheci a Cristo, foi outra. Mudou completamente. Uma chave virou. Essa girada aqui de 180 graus mudou totalmente. A minha forma de pensar. Os meus alvos, meus objetivos. As minhas atitudes, minha forma de falar, minha forma de agir, como eu tomava decisão, como eu tratava a minha namorada, minha noiva na época, né? Como eu tratava meus pais, meus amigos. Mudou completamente, porque Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, trouxe essa transformação, essa mudança. O que mais na percepção de vocês é um caráter semelhante de Cristo? Quando a gente para perceber o que é um caráter semelhante de Cristo, aquilo que eu posso ter, as minhas atitudes, escreve aí no chat para você, na sua percepção, o que mais é um caráter semelhante a de Cristo. Tem um texto lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus aqui, segundo Efésios, é que cheguemos à maturidade, atingida a medida da plenitude de Cristo. Paulo, ele está falando aqui da unidade do corpo de Cristo. A oportunidade de fazer a diferença, e cada um com o seu propósito, cada um com a sua missão, com o seu direcionamento, cada um do seu jeito, mas que existe uma unidade. E ele inicia o texto ali, né, o versículo 13, até aqui, com o sentimento, a consciência de persistência. Independente das dificuldades no meio do caminho, independente das limitações que eu tenho no meio do caminho, independente das barreiras que eu posso encontrar, eu vou até que eu possa alcançar essa unidade da fé. Então tudo isso nós fazemos e nós vamos olhar um pouquinho mais para frente, como é que nós podemos alcançar essa maturidade, mas é um papel onde eu, diante daquilo que o Espírito Santo está fazendo, preciso agir, preciso me movimentar, preciso fazer algo, até que todos alcancemos a unidade da fé. E quando, né, o propósito ali de Deus em relação a atingir, né, a plenitude, a maturidade, é justamente isso. De que maneira que nós estamos desenvolvendo a nossa área espiritual? O você estar aqui nesse tempo, junto com a gente, aprendendo a palavra, compartilhando, trocando experiência, você está gerando na sua vida crescimento, está trazendo, está se alimentando. Quando você faz a sua devocional e você lê da palavra de Deus, e você começa, além de ter conhecimento, trazer vivência, trazer experiência, você está atingindo a maturidade, atingindo a plenitude daquilo que Cristo direciona. Queridos, a pergunta que fica é: como discípulos de Jesus, de que forma nós estamos desenvolvendo a nossa maturidade espiritual? É diferente, queridos. Quando eu converso com meu filho, João, de 4 anos, sobre a Bíblia, eu converso diante da maturidade que ele tem.
Não adianta eu querer conversar com ele como nós estamos conversando aqui, ou quando eu converso com algum jovem. É diferente, porque ele tem uma maturidade, ele está aprendendo, né? E diferente ainda quando eu converso com Pedro e Davi, que tem 2 anos. Diferente do João, é uma outra forma de falar. Mas o que nós precisamos entender, queridos, dentro do nível que nós temos, dentro da responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus, diante da obra do Espírito Santo sobre a nossa vida, é de que maneira que nós estamos crescendo espiritualmente falando. Qual o investimento que eu e você nós temos feito para realmente trazer esse crescimento? Queridos, a segunda coisa que eu gostaria de trabalhar essa manhã, conversar essa manhã junto com vocês, é diante da mudança daquilo que o Espírito Santo faz no nosso caráter, na nossa forma de agir e pensar. Você é um outro homem, você é uma outra mulher, você é um novo homem, uma nova criatura, você é uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Diante dessa mudança, qual é a nossa missão? Qual é a obra daquilo que Ele deseja realizar através das nossas vidas? Ele fez nas nossas vidas, agora quer fazer através das nossas vidas. Nós somos chamados a frutificar e o desenvolvimento desse fruto, né, ou desses frutos, nos ajuda a cumprir os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Você já sabe qual é o propósito da sua vida? Você hoje reconhece o porquê você está onde está? As perguntas que eu mais tenho feito nos últimos tempos, queridos, principalmente por conta de tudo que nós estamos vivendo, é: Deus, por que o Senhor me colocou nessa vizinhança? Por que o Senhor me colocou nesse ambiente de trabalho? Ou vamos ser mais específicos, por que o Senhor me colocou nesta família? Por que eu estou casado com ela ou com ele? Por que eu tenho esse filho ou esses filhos? Qual é o propósito de tudo isso? E quando nós vemos a obra do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós entendemos que nós somos chamados para frutificar em qualquer nível, em qualquer situação. Nós precisamos entender que para todas as coisas Deus tem um propósito, para a realidade daquilo que nós vivemos. Se nós deixamos de pensar nisso, nós vamos viver de qualquer maneira, queridos. Eu vou olhar para aquele vizinho, talvez que está sofrendo, está precisando de uma palavra de ânimo, está precisando de uma palavra de conforto, de esperança, e eu vou ignorar, porque afinal eu não tenho uma missão, eu não tenho um propósito, eu estou aqui porque eu era para estar aqui mesmo, está entendendo? Então eu perco a oportunidade. E queridos, nós estamos tendo muitas oportunidades, eu não sei vocês, mas eu tenho tido muita oportunidade nos últimos tempos porque as pessoas estão sedentas. A questão é, hoje as pessoas, muitos estão buscando a vacina. Vamos falar da pandemia um pouquinho, muitos estão buscando a vacina e, queridos, nós cremos que a vacina pontualmente vai resolver algo que esse vírus tem, infelizmente, trazido uma desgraça. Mas a vacina é algo pontual. O que as pessoas precisam é o entendimento que existe um Deus, né? E nós estamos aí na semana da Páscoa, né? Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. E porque Cristo ressuscitou, e porque Cristo, Ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo dele conosco, para que nós pudéssemos caminhar, para que nós pudéssemos ser instrumento nas mãos dele, através do Espírito Santo. E porque Ele fez isso, eu e você, nós temos oportunidades de poder falar do amor dele, de poder entender que a cura para a nossa sociedade ou para a nossa cidade não é a vacina, a cura é Jesus. E nós só vamos conseguir fazer isso entendendo ou passando essa informação para as pessoas que existe esse Deus, que entregou seu único filho, que esse filho morreu, se entregou, mas ressuscitou e hoje está aos céus e deixou o Espírito Santo dele para fazer a obra regeneradora, transformadora nas nossas vidas, que nos faz sermos discípulos de Jesus. E discípulo faz o quê? Discípulo. A pergunta que eu deixo para você nesse momento, diante desse pensamento, é: quem você tem feito discípulo? Quem você tem, de alguma maneira, caminhado para fazer discípulo? A pergunta que eu faço é essa: como é que você tem feito discípulo nesse tempo? Como é que você tem feito discípulo? Como é que você tem caminhado, investido na vida de pessoas? Nós precisamos, queridos, urgentemente ter essa percepção. O Espírito Santo vem, regenera, transforma
e nós temos uma missão, nós precisamos de fato entender o propósito pelo qual eu e você nós fomos criados. E eu queria trabalhar aqui 3 textos, nos lembrando dessa missão, nos lembrando que através da transformação do nosso caráter, da nossa vida, daquilo que o Espírito Santo fez, eu e você nós temos como ação. Primeiro texto, um texto muito conhecido, mas muitas vezes um texto pouco aplicado. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa comissão que ele nos deixou, esse direcionamento é muito claro, queridos. Esse texto nós já escutamos, talvez, diversas pregações. Nós já lemos ele por diversas vezes. A questão é como eu e você nós estamos aplicando esse texto, esse direcionamento, né? Como nós estamos aplicando? Será que nós estamos fazendo discípulos? Será que nós estamos batizando? Será que nós estamos ensinando? O Espírito Santo fez uma obra na nossa vida. E qual é a obra que nós estamos fazendo por Deus? Qual é o preço que nós estamos pagando? Estamos, de alguma maneira, nos entregando para que, de fato, esse comissionamento, esse direcionamento venha acontecer? Querido, se você hoje pela manhã, você chega para mim e fala: Tiago, olha, eu não tenho um direcionamento, ou eu não tenho um propósito de vida, eu não tenho uma missão. Receba isso agora em nome de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Vá e faça discípulos de todas as nações. Isso vai fazer com que você seja um instrumento nas mãos de Deus, na vida de pessoas que tanto carecem e precisam conhecer desse amor. O segundo texto que eu queria ler é João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. E qual foi o trabalho e a obra de Jesus nessa terra? Fala aí no chat, o que ele fez tanto? Qual foi o propósito dele ter vindo até a terra? Queridos, quando nós olhamos para esse texto, né, e eu lembro do texto de Mateus, capítulo 4, versículo 23, onde fala: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Uma vez eu tive uma experiência de um jovem que chegou até mim falando: Tiago, eu li esse texto e eu quero sair curando todo mundo. Porque Deus falou, né? Jesus disse que eu poderia fazer coisas maiores ainda. Maiores. E olha o que ele fez. E ele saiu, eu pude trazer esse jovem para perto. Eu pude ver como estava o coração dele. E ele estava muito impactado com aquilo que poderia acontecer através da vida dele. Eu não queria tirar a intenção do coração dele de poder sair orando e pegando e vendo cura acontecer, não é isso. Mas o que Jesus fazia de fato, ele saía para servir as pessoas. Ele saía para ensinar as pessoas. E dentro dessas oportunidades ele fazia a cura. Ele fazia coisas milagrosas, onde nós podemos ver na história, na palavra. A questão é, queridos, quando nós queremos fazer coisas maiores daquilo que Cristo fez, qual é o nosso papel diante disso? Será que nós estamos sentados no sofá ou saímos da zona de conforto para poder alcançar essas pessoas? Existe um papel muito claro. Aquilo que o Espírito Santo fez nas nossas vidas, a transformação, ela não pode ficar parada em nós mesmos, queridos. O terceiro texto que eu queria ler, diante desse bate-papo, João 15, 16, nós lemos João 14, 12, agora João 15, 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você acha que Deus ele erra nas escolhas que faz? Seja sincero e fala aí, você acha que Deus erra nas escolhas? Olha que precioso esse texto, onde ele fala assim: ei, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Como discípulos de Jesus, Deus nos escolheu para frutificarmos, para darmos frutos, para fazermos as diferenças, queridos. Ele nos escolheu para dar resultados.
Resumindo, é isso. Ele quer que, como discípulos de Jesus, a nossa caminhada seja marcada por resultados. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas resultados que tragam honra e glória a Ele. Que tragam mudança de vida para pessoas que estão ao nosso redor. Frutificar no reino de Deus implica em estar ligado a Jesus. Um versículo antes desse texto fala isso, estamos ligados a Ele, ligados à videira, né? Ligados a essa videira. Frutificar no reino de Deus implica ser cheio do Espírito Santo. Nós podemos lembrar do texto de Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio, então você pode com autoridade ser testemunha desse amor de Deus, através de Cristo Jesus. Ele te escolheu. E Ele me escolheu, Ele nos escolheu. E o que nós vamos fazer diante dessa escolha? Ou a pergunta que nós precisamos fazer é: o que estamos fazendo já por conta dessa escolha? Sabendo que Ele nos escolheu. Sabendo que Ele nos escolheu. Queridos, como discípulos, somos convocados a frutificar. Nossa missão é dar continuidade a obras inauguradas por Cristo. Cristo é a nossa referência. Jesus é a sua referência? Ele fez tantas coisas, Ele nos ensinou e continua a nos ensinar. Eu queria dar algumas ações aqui como oportunidade dentro daquilo que é a realidade, que nós podemos viver como discípulos de Jesus, através da transformação que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Primeiro, anunciar as boas obras. Já li o texto de Mateus, mas a oportunidade que nós temos uma missão, nós temos um direcionamento. Anunciar as boas novas de Jesus. O que falta para você como discípulo para anunciar as boas obras? Quais são as oportunidades que Ele mesmo tem te dado para você anunciar essas boas obras? A segunda questão, orar por enfermos. Queridos, como igreja, nós estamos tendo a oportunidade de receber muitas mensagens no WhatsApp, muitas mensagens durante os nossos cultos, até mesmo na IBD. Talvez, orem por mim, orem pela minha família, orem por alguém que eu conheço. Queridos, a oportunidade que eu e você nós estamos tendo de poder realmente se colocar na brecha e orar por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, que estão carecendo de esperança, de cuidado de Deus. A terceira questão, visitar o órfão e a viúva. Queridos, obedecer esse mandamento, esse direcionamento exige sacrifício. Exige sacrifício. É uma ordem, um direcionamento da palavra de Deus para nós. Resistir a Satanás e aos seus demônios. Isso é um direcionamento, é uma ordem. Será que nós estamos resistindo ou será que nós estamos dando a oportunidade para Ele agir nas nossas vidas? Através das nossas vidas. Será que nós estamos sendo resistentes? Lutar contra opressões sociais, políticas e econômicas. Será que como discípulos de Jesus nós estamos sendo íntegros e tendo a mente de Cristo diante desse tema, diante dessas pressões, opressões, diante dessas áreas? E por último, oferecer a vida de Cristo a um mundo decadente, sem esperança e espiritualmente falido. Falido, queridos. Semana passada eu tive uma experiência pegando um Uber, onde o motorista começou a conversar e a gente começou a conversar sobre qualquer coisa e de repente a viagem estava longa e eu vi que ele começou a abrir o coração. Eu vi que ele começou a falar das dificuldades. E naquele momento eu tive a oportunidade de dar uma palavra de esperança. Deus me levou até aquele carro. Lembra do propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse carro, Senhor? O porquê que eu estou aqui? O porquê que esse motorista me atendeu, está me levando até a minha casa? Então eu tenho um propósito, então tem um porquê eu estou ali. Então eu pude ser intencional. Eu pude lembrar que o Espírito Santo fez uma obra na minha vida, Ele me transformou, Ele me restaurou e Ele estava falando sobre casamento, que o casamento dele não estava bom, que as coisas não estavam fáceis, que a pandemia só trouxe mais problema e eu pude lembrar daquilo que Cristo fez na minha vida, da transformação que Ele trouxe na minha vida, no meu casamento e o quanto eu careço da graça dEle, eu pude compartilhar e aquele motorista pôde reconhecer que ele precisava dessa esperança.
São as oportunidades, queridos, oferecer a vida de Cristo a um mundo decadente. As coisas não vão melhorar do nada. Se eu e você, como discípulos de Jesus, que fomos transformados, nós não tivermos uma ação intencional, as coisas não vão melhorar do nada. Não vão melhorar do nada. Queridos, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre chamado ministerial. Nós sabemos, queridos, que a grande verdade, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é de que todos aqueles que se propõem a seguir a Cristo foram chamados e convocados por Ele. Todos eles. Todos os que de alguma maneira falaram, eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. Todos que entregaram, entenderam essa entrega. Todos foram chamados e convocados por Ele. Jesus não chamou para a gente ficar desocupado. E eu creio que Ele não chama a pessoa desocupada, Ele chama pessoas ocupadas. Queridos, tudo que mais precisamos é da graça e do direcionamento dEle. Será que tem algo que Deus pode fazer através da sua vida hoje? Será que tem algo que você precisa buscar nele para ter um direcionamento? E quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo, é isso que nós precisamos perceber. Algo que me chama muita atenção, compartilhando um pouquinho também da minha história, eu lembro quando eu entendi a oportunidade que eu tinha dentro da igreja de servir, foi quando eu tive a minha primeira experiência como líder de pequeno grupo. Eu era liderado e dentro desse ser liderado eu fui me apaixonando pela obra de Deus, por tudo aquilo que as pessoas faziam. Eu olhava os pastores pregando, aquilo me chamava atenção. Eu olhava o líder ali, junto com aquele pequeno grupo, direcionando, estimulando as pessoas a crescer, fazendo discípulo, falando, eu quero isso para a minha vida. E eu fui criando uma paixão, um direcionamento, é a oportunidade. E eu olho hoje, queridos, dentro daquilo que nós entendemos como igreja, como IBB, é que se de fato nós fomos transformados, se de fato o Espírito Santo veio na nossa vida, fez uma transformação e nós não somos mais o mesmo, se de fato eu tive um giro de 180 graus, eu mudei completamente, qual é a minha missão diante disso? O que restou para mim diante das oportunidades? Desde servir um ministério, abençoar uma área específica, mas qual é a minha missão? Em quais áreas será que você pode ser bênção? Nós temos um módulo do Frutificar, dentro da jornada do discípulo, que você pode entender os seus dons, seus talentos, aonde você pode se encontrar de alguma maneira, caso você não serve em nenhuma área. Mas, queridos, eu lembro que quando eu me encontrei ministerialmente falando, ou dentro do meu chamado, eu pude perceber o quanto as pessoas tinham me abençoado e o quanto eu posso abençoar as pessoas através daquilo que eu faço. Essa é a oportunidade que eu e você nós temos diante de sermos discípulos de Jesus. E diante desse entendimento, queridos, o Espírito Santo, quando nós somos direcionados por Ele para ser bênção. Como, pensando agora, até saudades do culto presencial, quando nós somos recebidos por alguém que está ali na recepção, recebendo a gente, dando um bom dia, uma boa noite. Quando as pessoas estão servindo, lembra quando a bandeja passava? As pessoas passavam a bandeja, tinham servos, pessoas, voluntários, e aquilo era amor, aquilo fazia não porque por obrigação, As pessoas, agora aqui, sendo gravada essa aula, esse tempo aqui, onde a gente está conversando, queridos, são oportunidades. Pessoas chegaram até aqui, prepararam a câmera, vão editar aqui, vão ajustar ali, para que nós possamos crescer. E esse é o entendimento, e quando o Espírito Santo vem, ele faz uma obra, eu tenho a oportunidade de fazer algo para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam alcançadas. Eu gosto da palavra paixão porque me dá um entendimento de que eu preciso ser intenso, eu preciso fazer com amor, eu preciso fazer com intencionalidade, eu preciso dar o meu melhor para aquilo acontecer. E às vezes você olha e fala, Tiago, mas eu não sou bom nisso, eu não consigo fazer aquilo. Mas o que é que você foi chamado para fazer? O que é que Deus te deu como responsabilidade, talvez hoje, para você assumir um compromisso e dar o seu amor, a sua paixão para fazer isso?
Eu tenho três coisas aqui em relação, pensando na paixão e no chamado. Ela é dada por Deus. A paixão é um desejo dado por Deus que nos direciona a fazer diferença numa determinada área ministerial. Então talvez você já sirva hoje, você já faz a diferença em alguma área, né, no infantil, nas gerações, nos pequenos grupos, liderando algum ministério específico, você já faz isso. Então é um desejo dado por Deus que nos direciona a fazer a diferença. Segunda questão, ela é pessoal. Ela é pessoal, ela surge no nosso íntimo, nos motivando, orientando e dando energia para servirmos no ministério. Então ela é pessoal, assim como aconteceu comigo, né? Um chamado específico, mas talvez você pode ser um empresário, talvez você é um enfermeiro, um médico, está na linha de frente, talvez você é dona de casa, talvez você, a profissão que for direcionada na sua vida, que você escolheu e que você exerce hoje, como você vai ser instrumento de Deus dentro dessa profissão? Falar do amor de Deus, pregar o evangelho não está direcionado apenas para o pastor, apenas para o evangelista, para o missionário, mas para todos aqueles que se entregaram e entregaram a sua vida a Cristo Jesus. E a última questão aqui é que a paixão ela responde o seguinte questionamento: onde e com quem eu vou servir? Ela me direciona isso, a ser intencional, a poder realmente investir, a crescer, a estabelecer vínculos que faz toda diferença. O nosso bate-papo hoje aqui, ele girou em torno do caráter do discípulo. Então a mudança que o Espírito Santo vem e faz na nossa vida, transformação total, aquilo que ele gerou em nós de mudança. A segunda questão, as obras e a missão do discípulo, aquilo que eu e você nós fazemos, dentro desse entendimento de que agora sou alguém transformado, e aí, o que eu faço com isso? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito de vida? E também a intencionalidade, algo que podemos chamar talvez como paixão por aquilo que nós fazemos. No seu coração hoje, quando você está aqui conectado junto com a gente, o que de alguma maneira isso gera no seu coração? Gera um desejo de falar, ei, eu quero servir, eu quero fazer diferença, mesmo limitado como nós estamos, mesmo online, conectados, talvez eu vou ser mais intencional, eu vou criar estratégias específicas para alcançar as pessoas com quem eu tenho me conectado, com quem eu tenho de alguma maneira me encontrado. Eu quero lembrar o texto de João capítulo 15, versículo 5, onde diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, eu queria deixar 4 perguntas. 4 perguntas para que você pudesse refletir nesse momento, diante da realidade, diante daquilo que você já vive ou vai viver, na presença de Deus e direcionamento do Espírito Santo. Primeira pergunta é, qual é a relevância ou a necessidade do fruto do Espírito na vida e na prática de um discípulo de Jesus? Na sua percepção, qual é a relevância? Ou qual é a necessidade? Quando nós olhamos para Gálatas 5 e nós vemos os frutos, né? A paciência, o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual é a necessidade? Existe necessidade? A segunda pergunta que eu deixo para um tempo de processamento é, como discípulos de Jesus, de que forma estamos desenvolvendo a maturidade espiritual? De que maneira nós estamos crescendo? Você está investindo hoje na IBD, mas o que mais você pode fazer para trazer crescimento na área espiritual da sua vida? Terceira pergunta, como entender o propósito que Deus tem para a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Você já foi atrás da palavra de Deus para entender o propósito, por que você foi criado? Quem sabe você vai poder participar da jornada dos discípulos, fazendo ali, né, aprendendo um pouco mais sobre como ser discípulo, e nesse aprender você vai poder entender qual é o propósito de vida que Deus tem para a sua vida. Mas como é que você pode entender isso? O que você vai fazer para você conseguir entender? E a quarta e última pergunta, como me envolver na obra de Cristo através das oportunidades
que a igreja promove. Queridos, a igreja não parou. Nós estamos online, mas a igreja não para. A igreja ela continua promovendo todas as atividades online. E aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer com muita intensidade, com muita paixão, porque nós entendemos aquilo que o Espírito Santo fez na vida de cada um de nós. E nós podemos replicar isso de alguma maneira. A questão é, eu e você, nós estamos ligados à videira? Será que nós estamos ligados a essa videira? Que faz com que nós venhamos a dar muito fruto se estamos ligados a Ele? O desafio dessa manhã, desse bate-papo, e quem sabe você tem algumas dúvidas, você vai poder acrescentar alguma coisa dentro daquilo que nós compartilhamos aqui aí no chat. Mas o meu desafio para você nessa manhã é, entenda a obra que o Espírito Santo fez na sua vida. Entendendo essa obra, faça algo por amor a Deus. Dentro do seu dom, do seu talento, dentro da característica de vida que você tem, da atividade que você exerce, dos dons que você já expressa de alguma maneira, dos ministérios ou no ambiente que você convive, faça alguma coisa e exerça isso com paixão, com amor, com intensidade, com intencionalidade, porque nós somos discípulos de Jesus, queridos. E se nós queremos fazer coisas maiores daquilo que Ele fez, nós precisamos fazer aquilo que Ele fez, que é caminhar com pessoas, que é se relacionar com pessoas, que é ensinar pessoas. Pessoas estão sedentas, elas querem ouvir, mas como discípulos nós precisamos falar. Que o Espírito Santo de Deus continue fazendo a obra dele na sua vida, te transformando, restaurando, mudando aquilo que precisa ser mudado, você crescendo dentro dos frutos do Espírito, para que você possa dar muito fruto para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.